Mais um minutinho, tô colocando o Luiz Carlos. Oi, Thiago. Tá me ouvindo? Oi. Tá conseguindo ouvir, não? Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Fala aí. Você tá me ouvindo? Tem que fazer sem fone. O fone tá dando Ah, problema. agora deu. E meu fone resolveu não funcionar agora, mas não tem problema. Dá pra gente fazer tranquilo. Tava te dando boa noite. Tá falando que tava te Joia. escutando em alto som. Boa noite também. Obrigado pelo convite. Não, cara, a honra é minha poder ter você aí na live pra gente bater um papo. Eu até brinco com o pessoal que a live se tornou até uma estratégia de manutenção de saúde mental. Conversar com as É pessoas, falar mesmo? sobre conhecimento, essa é a verdade, né? É, no fim a gente acaba fazendo, né? Porque você sente falta de conversar sobre assuntos legais com as pessoas, né? Papos inteligentes. Aí você fala, não, vou fazer uma live, né? Acaba virando vício. Virou quase uma ferramenta de escape, né, cara, da realidade da É, quarentena. Mas, mas é porque eu sempre falo aqui, eu tava até me apresentando, quando você entrou, geralmente eu peço para o convidado se apresentar, falar um pouquinho dele, e aí eu me apresento e a gente toca o barco e vamos batendo papo lá, bem tranquilo, para a gente dar compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal também, né? joia, beleza. Fica à vontade, a Ah, palavra é sua. beleza. Então, meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou médico psiquiatra, sou professor aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Como professor, sou também pesquisador, né? Como diz uma amiga minha, a gente tem que dizer que é cientista, né? Para ver se o Brasil começa a reconhecer que existe isso, ciência. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências da saúde, trabalhei com a genética e a expressão gênica ligada ao cérebro mesmo, né? Como que isso influencia o nosso cérebro e tal. E hoje eu trabalho muito com medicina do estilo de vida, tenho uma disciplina que ensina medicina do estilo de vida e o MEV Brasil, né, que é uma escola de medicina do estilo de vida. Eu sou o cofundador dele. E estamos aí, Não, né? Agradeço bacana. muito o convite, Thiago, para estar aí com você Não, e todo eu que mundo. agradeço a sua resposta e seu aceite, cara, porque, poxa, eu conheci o Luiz, viu, gente? Vou falar Luiz, viu? Eu sei que é doutor Luiz, médico, Não, é mas vou Luiz falar Luiz. mesmo. É Luiz mesmo. Luiz, Luiz, então, eu conheci você no Hackamed e a gente começou a trocar altas ideias. Cara, eu ainda quero fazer algum projeto com o Luiz, por tudo que a gente conversou aquele dia. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Thiago, eu sou formado em Educação Física, viu, gente? Mesmo eu não atuando na área, hoje, atualmente, eu trabalho muito com mentoria em novos negócios de inovação, e aí tenho todo um foco dentro da área do bem-estar, bem-estar exponencial, falo muito de biohacking também, mas é uma vibe mais para adicionar ao meu conteúdo na minha mentoria, na minha palestra, no meu treinamento, porque eu passei a ver que é um pouco perigoso você falar sobre esse tema. Não é o tema da nossa live hoje, nosso tema da live é sobre reprogramação e funcionamento do cérebro, porque eu acho que todo mundo tem curiosidade, inclusive eu por conta da pandemia, eu comecei a estudar muito mais essa questão de comportamento, neurociência, porque eu falei, cara, não tem como você fazer negócio se você não entender o comportamento humano, né? E aí eu até entrei em algumas coisas, depois a gente pode até conversar sobre. Eu comecei a ler sobre ferramentas de autoconhecimento, eu encontrei algumas ferramentas fora do Brasil que envolvem inteligência artificial, achei super legal. Mas então, Luiz, tocando o barco aqui, cara, uma das primeiras coisas que
geralmente gosto, o pessoal acha, faz altas piadas, tem até um filme sobre isso, que aí tem uma linha aí do nootrópico, drogas inteligentes. Na sua opinião, na sua visão, por tudo que você já estuda como cientista, nós usamos 100% do nosso cérebro? Que isso é uma pergunta que mais eu escuto. O pessoal acha que é Hollywood. Tiago, isso é engraçado mesmo, isso é um mito, né? A Aham. natureza, ela tem uma lei, ela não gasta energia à toa, Uhum. ponto. Então a natureza Bom, nunca deixaria, quanto que o povo fala? 5% que a gente usa, segundo a lenda? é É dez isso, por né? cento. O filme fala que é 10%, 10%. 5%. É, a natureza, ela não deixa você investir energia numa coisa que teria só 10% de funcionamento, né? A gente tem que entender o quê? O cérebro, ele é um órgão que se desenvolveu para aumentar a chance de sobrevivência. Ele Uhum. cria um comportamento para poder aumentar a sua chance de, interagindo no mundo, sobreviver. E ele é um tecido muito custoso, no sentido que ele consome muita energia, por duas razões. A primeira é que a forma como o cérebro funciona, gerando eletricidade, gasta de energia demais, porque para gerar essa eletricidade, o que, que tem que acontecer? O tempo inteiro o cérebro bombeia íons para fora dele, para dentro dele, para criar uma carga elétrica. Como se fosse uma Sim, sim. turbina, né, uma pilha. E isso gasta Ah, muita energia, muita, consome muito. Segundo, ele é um órgão plástico que se remodela o tempo inteiro. E se remodela para poder atender às necessidades do ambiente onde você está. Então, ele funciona com base nessa energia, mas com base em circuitos cerebrais. Então, imagina um computador que precisa ficar atualizando a cada minuto o seu desenho do chip, do processador. É isso que ele faz. Ele está o tempo cara, inteiro construindo, redesenhando o chip. E isso gasta uma energia imensa. Por quê? Porque isso depende de expressão gênica, isso depende de produção de proteína. Não tem coisa mais cara na natureza do que produzir proteína. Então, assim, não faz o menor sentido evolutivo o cérebro criar, a natureza criar um negócio que é um campo aberto que ele gasta energia demais para manter o negócio à toa. Então não é assim, né? Eu posso concordar com a frase seguinte: talvez nós usamos pouco a nossa capacidade de plasticidade para melhorar um pouco o funcionamento do nosso cérebro. Mas hum, ele não trabalha com um, um back assim de, eu tenho uma capacidade que eu não uso. Né? Porque se entendi. você não usa, o que, que ele faz? Se você tem um circuito cerebral que você não usa, ele desmancha o circuito. É duas Ele nunca vai ligações, manter. né? Tem essa parada. Eu Isso, tava lendo. porque, Oh, desculpa. Pode falar, pode terminar. porque assim, tudo que você aprende, você constrói uma rede neural. Né? Então, tudo que você aprende é um processo de processamento dentro de uma rede que você constrói, reforça, faz mais ligações entre os neurônios. Se você não usa, você esquece. Por que, que você esquece? Porque ele tira as conexões. Então, assim, se a gente tivesse 90%, se a gente um dia teve 90% do cérebro sem usar, esses 90% ele já desmanchou faz tempo. Então hoje você só tem os 10. Não, pois é, é porque tem um filme que chama Sem Limites e a galera vem discutindo muito sobre neotrópicos e formas de aumentar a inteligência. Então a galera acaba não estudando o conceito de, igual você falou, de neuroplasticidade, neurogênese, de formar novos neurônios a partir de outras atividades. Então, isso é um pouco do mito. Eu falei, cara, é importante a galera entender que você já usa, o seu cérebro é como se fosse um computador que se adapta a várias situações. Então, ele tem uma diferença comparando com o computador, que ele usa
tudo que ele tem, igual você falou, gasta muita energia. Acho que 20 ou 30% do que a gente come vai direto para o cérebro, por isso que a gente sente um prazer danado comendo chocolate, porque a glicose vai direto para a corrente sanguínea. Então, assim, a gente vai entrar nessa parte meio que animal, igual você falou, dessa evolução, mas é porque eu acho legal a gente falar sobre isso. Eu até fiz um mini link aqui para a gente trocar ideia, porque você já até falou, né? A questão do computador e do ser humano, né? Até que ponto a gente, de certa forma, a gente tem um pensamento. Opa, tá aí, Luiz? Tá escutando? Sim, eu estou Travou? escutando. Deu uma travada no seu aí, mas aqui tá escutando tranquilo. Não, beleza, cara. Foi mal aqui. O negócio aqui, a internet, nesse período, Não, acho que é por tantas essa hora lives, né? explode de live, né? Explode de live. Haja E rede. mas aí a nossa é a melhor, então não tem problema. Mas eu estava falando da questão do computador, que é a relação entre o computador e o ser humano, só que há uma diferença que a gente tem, a gente não é linear, né? O computador ele é um pouco linear, mas o nosso funcionamento cerebral, igual você falou aí maravilhosamente, ele não é linear, então ele faz conexão com tudo, com todas as possibilidades, com suas vivências, com suas experiências, com seus traumas, que eu não vou nem entrar aqui nessa parte técnica aqui, porque senão vai ficar um pouco impalatável para quem está escutando, talvez. Mas me fala um negócio. Eu li uma teoria, que é uma teoria que eu comecei a gostar muito dela. Eu sei que ela é antiga, mas sempre me rola essa curiosidade. Sobre a teoria do cérebro trino, que é a teoria lá do neurocientista, acho que é Paul MacLean, que ele fez. Isso, Ele Paul fez essa MacLean. teoria defendendo que o ser humano tinha um cérebro reptiliano, um mamífero, um neocórtex, e depois ele até atualizou, não sei se foi ele ou outra pessoa, falando de lobo frontal, que é como se fosse o quarto cérebro. O que você acha disso? Você como professor, você como uma pessoa que está nesse meio, o que tem de verdade, o que tem de mentira? Bom, Thiago, assim, tá certo e não tá, né? Vou te explicar por quê. Tem razão se a gente disser assim, por analogia, uma metáfora de que existiriam três cérebros. É uma metáfora. Sim, Como sim, metáfora serve. Do ponto sim, de vista anatômico, não. sim. Aí por quê? Porque assim, os animais, se você pega peixes, mamíferos, aves, tananã, e você vai na escala evolutiva, né? Aham, A primeira, o primeiro, a primeira ideia que ele coloca aí é que os animais vão evoluindo e nós, que estaríamos no topo da cadeia, ganhamos uma coisa a mais. Então tem um cérebro primitivo que vai até a medula, gânglios da base, né? Aí depois um cérebro emocional, reptiliano e isso. depois o córtex e tal. Como Aham, se a evolução trabalhasse adicionando essas coisas. sim. Olha, não funciona assim, né? Aham, Porque para começar, as coisas não evoluem desse jeito. Né? As sim. galinhas hoje, elas coevoluíram com a gente, junto com os peixes, com os anfíbios, porque as pessoas têm uma ideia de que assim, a natureza criou o peixe, pronto, encerrou o processo. Evoluiu para o anfíbio, pronto, encerrou o processo. Evoluiu para o Isso. réptil, pronto, encerrou o processo. Ave, e aí foi adicionando até chegar na gente. Não é assim, Sim, né? sim. Tudo coevoluiu. Coevoluiu a partir de necessidades que esses animais tiveram, diferentes. Então, o que acontece? Os répteis têm uma espécie de lobo frontal. Uhum, Só que a natureza, o ambiente, a evolução, fez com que a nossa espécie precisasse de pegar o lobo frontal e expandisse ele muito. uhum. Entendi. Então, assim, como metáfora, existe esses três. Mas anatomicamente a diferença é de tamanho. E Entendi. tamanho Legal. significa o quê? Mais redes neurais, mais complexidade, comportamentos. Quando você adiciona circuitos, você adiciona comportamentos. Você adiciona mais complexidade. Então, na verdade, é como se você fosse complicando a coisa em cima do mesmo
da mesma máquina. Legal, não, entendi. É porque eu comecei a ler muito eu até cheguei a fazer uma live, acho que ele estava no Startup Weekend, eu acho que ele não estava, acho que ele estava no Hackamed também, mas eu não sei se vocês se encontraram. O Vitor Gonçalves, que é da Verit, que ele atua na inovação e fez um treinamento de neurociência, e a gente ficou discutindo isso, tipo, e ele falou muito parecido com o que você falou. Metaforicamente, talvez a gente poderia utilizar essa informação, porque se o nosso cérebro cresceu, a gente começou de um ponto, como todos os animais. E nós meio que discutiu muito sobre isso, porque tem aquela coisa de luta e fuga, né? A questão do. Eu até esses dias estava vendo uma falando sobre neurociência, falando, até brincando um pouco com isso, falando que o primeiro código nosso é de passar o seu DNA, o seu gene para outro, tipo, como se fosse a luta e fuga e a questão de reprodução, como se fosse o conceito básico, tanto que uma célula e uma bactéria tem essa informação genética do tipo, olha, passa para frente, tipo, continue É, sobrevivendo, né? Que é eu tipo, tenho, nós somos programados para sobreviver. eu tenho um amigo que ele diz que a biologia se resume a comer, reproduzir e fugir. Ele fala que é só isso. Então todo ser vivo Comer, come, reproduzir e morrer, reproduz e né? corre. Ele come, reproduz e Aham, corre, né? aham, Então isso é programação, vamos dizer, é o sistema operacional básico da vida, é essa. E aí tem uma coisa muito uhum. curiosa, Thiago. Você estava falando de comportamento, né? Como que o comportamento influencia negócios e tal. Olha, se você para olhar, não tem nada no comportamento humano. Todos os comportamentos, eles vão obedecer essa lei básica da biologia. Então, uma coisa muito legal de estudar é psicologia evolutiva, Uhum. Você que é acha um então ramo da que. psicologia, Não, pode terminar, cara, foi mal. que mostra como o nosso comportamento ele evoluiu do comportamento dos outros animais. Então, muito do que a gente faz, na verdade, a hora que você vai olhar, fala, nossa, faço igualzinho um chimpanzé, um orangotango, um crocodilo, um gato, né? E a gente não consegue escapar disso porque é da nossa natureza de animal. Você, não, é isso que eu ia te perguntar, porque até na mentoria, assim, para chegar, por exemplo, ao ponto de criar negócios, é importante que a pessoa tenha autoconhecimento dela, entenda os impulsos, entenda essa questão emocional, que não tem como você falar que você é só racional. Cara, você é racional, você é emocional, você é visceral, tá tudo ali nas suas atitudes. Tem sim um pouco dessa questão de animal. Mas para você, tipo, o papel do autoconhecimento, porque assim, como diz Platão, acho que é Platão, né? Conhece-te a ti mesmo, Sim. né? Sempre. Então, assim, para você, qual que é o papel do autoconhecimento, não só para a questão de negócios, mas para questão de saúde, né? Por você estar atuando nessa educação da saúde das pessoas. Olha, Thiago, na minha opinião, não é porque eu sou psiquiatra, não, mas eu digo para Não? todo mundo, se tem uma coisa importante, a coisa mais importante para você aprender na vida é comportamento. Você pode Com largar todo o certeza. resto e estuda comportamento humano. E aí, quando Sim, você estuda o comportamento humano, você entende o seu comportamento. sim, com E quando certeza. você entende esses dois, você tem um poder incrível. Porque aí Uhum. você entende como você funciona e você entende como o outro funciona. E não tem conhecimento mais poderoso para qualquer coisa que você for fazer. Então, assim, autoconhecimento é ver dentro de mim como funciona todo o comportamento e aí eu consigo prever melhor como o outro vai funcionar. Sim. Então, eu aumento a minha capacidade de previsão. Então, assim, não tem coisa mais importante para uma pessoa aprender na vida. Larga tudo, para tudo agora e vai estudar comportamento.
Pô, eu vou te falar que é o que eu tenho mais estudado nessa quarentena, viu? Neurociência, comportamento, até larguei um pouco da questão do biohacking acho mó bobeira, cheguei à conclusão que o Dave Asprey é um marqueteiro foda e que essa questão de controlar a biologia é um mito, é uma mentira. Você não controla a biologia, você no máximo faz a gestão dela, no máximo. É, no máximo, assim, você pagará um preço pelo que você está fazendo, né? É Isso. inescapável, sabe? É, eu falo que o ser humano é o animal que foge, ele quer fugir o tempo inteiro da condição dele de animal. E ele paga um preço altíssimo por isso. Altíssimo. Sim. Eu tava falando esses dias, cara. Aí eu vou fazer uma pergunta fora do que a gente trocou de ideia, mas acho que é importante. Você acha, então, que, por exemplo, pessoas que às vezes a gente foge desses instintos animais, por exemplo, luta e fuga, reprodução, até uma questão talvez emocional também, que eu comecei a estudar algumas coisas sobre emoção e eu vi que a emoção, até pelo Paul Elkman, a emoção é um resquício evolutivo nosso. Então, alegria, tristeza, isso era uma forma até da gente se comunicar por a gente viver em bando. Você acha que isso tem um impacto na saúde das pessoas? Ó, Tiago, a emoção é a primeira forma de processamento de informação. Então ela Aham. não é um resquício, ela é a Ah, base, desculpa. Não, né? beleza. Assim, Não, é porque não, mas eu tô te falando isso, sabe por quê? Porque nós, Homo sapiens, a gente tem a ideia de que nós somos racionais demais. Então a gente sempre Uhum. valoriza demais o racional e esquece de aprender a processar o afetivo. Então isso é da nossa Sim, sim, cultura, né? É da nossa crença. sim. Então o emocional é a informação mais poderosa que existe. Uhum. É Sim, porque você vai atrás de uma coisa porque você sente desejo, você corre de algo porque você sente repulsa, você age aham, porque você sente raiva, né? E aí você cria uma cognição para poder explicar aquilo, justificar aquilo e todo o resto. uhum. Então, assim, faz parte do autoconhecimento entender o estado emocional. Isso é a coisa mais Sim, importante que tem, né? É entender assim, eu sempre falo para os meus pacientes, primeiro perceba o que você sente, depois tente entender por que você sentiu, para depois escolher o que sim. você quer fazer com o que você sentiu. Com certeza. Eu falo que o coração, ele é uma região, não pelo coração só, pelo coração, mas tem uma questão eletromagnética aí, eu já vi algumas pesquisas, achei interessante. E essa questão mental, da questão da emoção, é assim, que nem você falou, é a base, é a primeira informação que a gente recebe, você sente, e o que tem de pessoas. Por isso que eu te perguntei, porque realmente a sua resposta já me deu um pouco do tipo, cara, se você não responder e respeitar os seus sentimentos, vai dar merda. Isso não só na parte dos sentimentos, mas seus instintos. Então não dá para ficar racionalizando tudo. Você precisa realmente, se você quer realmente estar melhor, estar bem e ter uma saúde legal, é importante que você tenha isso resolvido. Eu até brinquei esses dias, cara, eu tuitei um negócio que cara, eu tava muito inspirado. Foi tipo 1 da manhã, eu tava lendo umas coisas aqui, e aí eu, Uma da eu, manhã. eu fiz uma associação seguinte. 1 da manhã, cara, 1 da manhã. Eu falei, cara, eu mandei bem. Vai Por dormir? quê? Eu fiquei pensando. Não, sim, eu sei que é importante. No outro dia eu dormi bem. Mas é porque quarentena, né? A gente ligado nesse tanto de luz, às vezes você fica ligadão. Eu sei que não faz bem. Mas nesse escrevi uma frase no Twitter que eu amei, cara. Que eu vejo, claro que é difícil. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar e lidar com a questão dos pais. Mas se você for olhar em termos práticos, você precisa de algum jeito. Lógico, eu não estou colocando grau aqui de facilidade, importância de jeito nenhum. Eu sei que tem muita gente que tem que lidar com traumas que às vezes a minha situação eu não vivi. Mas assim, cara, se é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, ponto, geneticamente falando, se é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Então, se eu escrevi exatamente isso, tipo, as suas células,
O seu material genético, 50 da sua mãe, 50 do seu pai. Se você tem problemas de resolver talvez aquilo ali, você não vai ficar bem, porque parte do seu material genético, do que você é, está neles. É uma coisa meio que até natural do ser humano, tipo, vou passar meu material genético para outra pessoa e vou continuar vivendo na outra pessoa. Cara, foi um mind blue, assim, sabe? Falei, cara, que loucura. Assim, foi uma filosofada louca, assim, né? É, é, mas eu te falo uma coisa, Thiago, assim, a genética, ela é super valorizada. É super valorizada? É super Por quê? valorizada. Por quê? A Você já maior. trabalhou um tempo, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado, então foram assim, uns 7 a 8 anos só enfiado nesse mundo. Né? E ainda Aham. hoje eu ainda continuo é, tendo algumas coisas que eu ainda tenho trabalho nessa Aham. área e tudo. Mas assim, a genética é super valorizada porque ela é uma caixa de ferramenta Hum. biológica que você recebeu. Né? Você recebeu Sim, várias ferramentas para usar. Agora, você dá ferramentas para as pessoas e o que faz a diferença? O talento de usá-las. sim, com Então, o certeza. código genético ele vai ser usado por cada pessoa de um jeito, dependendo do estímulo do ambiente. Então, Uhum. depende do Sim, contexto, né? Depende de muito das nossas escolhas também, dos hábitos que a gente tem. Então, por isso eu falo com assim, certeza. é valorizado além da conta, né? E isso faz com que as pessoas entendam a genética como destino. Ela não é destino, Sim. né? Ela é uma caixa de ferramenta que você recebe, mas você pode usar e aproveitar ela de várias formas. Não, mas foi uma reflexão que eu fiz, cara. Mas é coisa de Twitter. Twitter a gente usa para dar uma. Fala, peraí, eu preciso colocar essa informação aqui. Então, de vez em quando, eu coloco algumas coisas assim. Até o pessoal já até brincou comigo, já mandou embora. Falou assim: ô, para de mandar frase de coach. Eu falei, pô. Então, meio que eu entendo, é mais uma brincadeira também, um pouco dessa questão da informação. Mas é um fato que tudo que você fizer vai ter expressão genética, expressão gênica ou não, né? Tipo, tem coisas que se você não tomar um cuidado, geneticamente você tem tendência a ser diabético. E você todos os dias tem hábitos alimentares, falta de exercício. Cara, é lógico que você vai aparecer essa caixa, né, de ferramenta e de bomba também, né? Às vezes você tem algum pepino ali, um desafio ou algo que talvez você não conheça. Então, é algo que a gente tem que meio que visualizar, né? É, o importante é só lembrar isso, né? Assim, genética não é destino e você tem uma quantidade imensa de Sim. coisas para fazer para poder manipular isso, né? Não, não, com certeza. Mas me fala uma questão que, deixa eu ver, eu marco ali no reloginho, a Deixa eu gente ver aqui. tem trinta e Meia hora. cinco quase 35 minutos, a gente tem meia hora. Isso. Eu vou entrar num ponto bem interessante, porque assim, você até entrou um pouco na questão das emoções, e eu ando lendo algumas coisas, eu achei super legal, eu me apaixonei, eu tô viciado na série Light to Me, eu vi o filme Divertidamente do Paul Elkman, que ele foi o consultor do filme Sim. e da série. Então, assim, sobre as emoções, qual que é a sua visão, assim? Por que hoje as pessoas evitam ter esse acesso? Tem a ver com a questão da dor? Você acha que, por exemplo, as pessoas evitam... Por isso que tem inteligência emocional, tem curso de um monte de coisa, mas por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade de lidar com a questão das emoções? É porque dói, porque você tem um pouco do acesso de trauma infantil. Como que é a sua visão, assim, Luiz, assim? Ó, primeiro que assim, emoção ele é um estado de excitação, né? Sim, Uma sim. excitação que pode ser positiva ou negativa. Então, a excitação ela cria um desconforto, né? Sim. E aí depende de como você aprende a lidar com esse estado de excitação. Então, tem pessoas que não conseguem Aham. lidar muito bem com isso, né? Não, e aí,
todos os pensamentos e todas as ideias e todas as crenças que estão envolvidas nesse estado, para algumas pessoas pode ser muito desconfortável. E o fato de que nós somos muito fundidos à nossa mente, a gente, assim, uma coisa que é meio louco, assim, mas as pessoas têm que aprender a entender a mente como sendo uma coisa que não é real. Aham. Ela é um espaço dentro da minha cabeça, a consciência é um espaço, mas ela não é o real. E eu posso separar isso. Tanto que quando a gente aprende a meditar, né, a tarefa é essa, é aprender a separar uma coisa de outra. Né, o real Sim. do que tem dentro da consciência. Então, quando você aprende a tratar sentimento, emoção, como uma coisa que acontece dentro da sua cabeça, e que você pode simplesmente falar, está acontecendo ali, e distanciar, né, você lida com isso muito melhor. Mas a maior parte das pessoas não faz isso. E elas são tomadas, e aí gera um desconforto, que exige uma... Se você não tem uma capacidade de autoconhecimento, você não fez esse trabalho, você sente uma agonia, você é tomado, você leva a sentir medo, desconforto. Então, daí é que está o papel da educação emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional, da meditação, do desfundir, entender pensamento como pensamento, sentimento como sentimento e mundo real como mundo real. Esses dias eu estava pensando num negócio que é muito interessante. As pessoas falam assim, eu tenho medo de fazer isso. Você não tem medo de fazer isso. Você sente medo de fazer isso. E o que eu sinto hoje, amanhã eu não sinto. Pega a diferença? Né? O que eu tenho, eu tenho. Cortou quando você falou. Você cortou quando você falou. Eu só ouvi a parte de sentimento. Quando pensa, como é que é? Repete pra gente, fazer favor. As pessoas dizem assim, eu tenho medo de fazer algo. Uhum. Na verdade, você não tem medo de fazer algo. Você sente medo ao fazer algo. Uhum. Isso tem uma diferença grande, Thiago. Por quê? Nossa. O que eu tenho o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho. Agora, o que eu sinto e posso deixar de sentir. Né? Então, quando eu entendo, nossa, quando eu vou fazer tal tarefa, eu sinto desconforto, por que eu estou sentindo? Provavelmente eu estou sentindo por conta de um pensamento, uma crença disfuncional, alguma coisa desse tipo. Então, se eu entender que eu sinto e eu posso deixar de sentir, ou eu posso fazer mesmo sentindo, eu mudo muita coisa, eu ganho muito controle na minha vida. A Lenice até mandou aqui uma mensagem falando que o quanto que esse tipo de situação é desvalorizada dentro do nosso meio, assim, como que é desvalorizada essa questão do sentir. Isso, do sentir e de onde o sentir vem, que é o pensamento disfuncional. Porque Nossa. é o que eu sinto e de onde vem o pensamento. De onde vem o sentimento? Do que eu penso. Né? Aí você falava lá, né, dos traumas, do pai, Sim. da mãe e tal. É óbvio que é muito difícil ter sofrido em algum momento Sim. da vida. Mas assim, o que eu faço com isso? Exato, Né? exato. Eu vou continuar carregando esse negócio? Sim. Eu vou continuar ou eu vou atualizar isso? Né? Exato, exato. O nosso poder está na reinterpretação. Não, né? total, é a questão, eu acho que é um pouco até de ressignificar mesmo, né? Isso. Que aquela situação foi no passado, não tem como se lidar. É que nem eu acho que todo mundo está vivendo esse período, Luiz, nesse período do coronavírus, quarentena, isolamento, às vezes até tendo que lidar com problemas internos, enfim. Porque a gente percebe que o nível de ansiedade aumenta muito, que você não sabe o que vai acontecer, então você fica muito pensando no futuro, no que vai ser amanhã, e aí gera essa ansiedade também. Então, isso que você falou é muito valioso, cara. Eu anotei aqui porque essa frase eu achei muito valioso. Agora pensa, é diferente de eu sentir.
Agora percebe uma coisa nisso que você falou, Thiago. A gente não tem certeza do que vai acontecer nessa pandemia. Você tinha certeza antes? Não, não, não. Pois é. Sim, não. Não, Mas assim, concordo. você vê como que a gente se ilude, Sim, né? não, A gente total. A cria gente uma busca. construção mental. Quem disse que a gente tinha, né, certeza? Quem disse que a gente sabia o que ia acontecer? É uma ilusão, É, né? na verdade, assim, a gente tinha uma noção do que poderia acontecer. E no fim, a gente viu que a gente. E isso é, para mim, um dos maiores desafios, acho que todo mundo, Luiz, é a questão de não ter controle. A gente tem uma ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa. A própria Lenice aqui me mandou também. Posso desconstruir esses pensamentos? Acho que eu não sei se foi uma pergunta, Lenice. Mas eu acredito que sim, não Pode, é, Luiz? O que você acha? pode Desconstruir esses desconstruir os pensamentos, pensamentos. entrar na reprogramação, que agora que eu ia fazer as perguntas para você do tipo, muita gente repetindo, repetindo o mesmo relacionamento, repetindo realidade, ficando no mesmo trabalho. Por que a gente não consegue mudar? Ou a gente consegue mudar? O que você acha disso? Desconstruir isso, é possível? O que você acha? Olha, aí vamos entender uma coisa. O que a gente é? Né? Você é o que você repetidamente faz. Né? Você Sim, se sim. comporta sempre de um determinado jeito. O que nós Uhum, somos é um conjunto de pequenos hábitos. Hábitos de uhum, pensamento, hábitos de sentimento. Habitualmente eu escolho de um determinado jeito diante de uma determinada situação. Então eu tenho pequenos hábitos de responder ao mundo de um jeito. O que eu faço com o meu sentimento é um hábito. Eu tenho o hábito de, ao ficar triste, fazer tal coisa. Você tem um hábito diferente do meu. Então daí, uhum, o que a gente pode entender, Tiago? Se eu parar, entender que tudo que eu faço é um hábito que eu repito, 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 se eu falar, eu quero deixar de repetir, eu quero fazer diferente, instaurar um outro hábito, sim. né? Aí eu passo a agir de outro jeito. Isso é reprogramar. Uhum. Aí a Lenise foi Foi. minha aluna. Ó, Sim, ela foi a foi. minha. Ela falou aqui agora. Da Ela TCC. Lenice, obrigado. Desculpa pela não boa interpretação do texto, mas obrigado pela sua participação aí. Ela falou aqui que foi aluna sua, Luiz, ó. Aí ela entende isso, ó, porque isso é da TCC. É, é Legal. pensamento, sentimento, ação. Pensamento, sentimento, ação. E aí começa a virar um hábito, Thiago. Então, se eu mudar os meus hábitos de pensamento, de sentimento e de ação, eu reprogramei quem eu sou. Completamente. Então eu tenho que começar a fazer isso. Aí você falou, as pessoas elas têm um hábito de às vezes procurar os mesmos relacionamentos e tal. Sim, é um hábito. Se ela não parar e pensar, gente, eu sempre procuro, eu Sim. sempre olho, eu sempre vou. Sim, você vai continuar entrando nas mesmas frias, né? Dinheiro. Sim. Dinheiro é do mesmo Mesma... jeito, né? Sim, com Você certeza. já leu O Segredo da Mente Milionária? Esse livro é famoso, Já, né? já, famoso. Os hábitos Obrigado, das Caio. Valeu. pessoas, O Caio- Desculpa que o Caio os mandou aqui, hábitos tá da... gostando da live. Sim, Obrigado, Caio. Seu aluno, falou que você é foda. foi o Caio, meu aluno, obrigado. É, então, assim, O Segredo da Mente Milionária, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, isso tudo é cognitivo comportamental. Isso tudo Aham. é a questão de que quando eu paro, identifico que eu sempre repito a mesma coisa. Com dinheiro, por exemplo. Se eu não parar e prestar atenção que eu sempre faço porcaria com dinheiro, eu vou sempre fazer porcaria com dinheiro. Pô, cara, eu sempre faço essa porcaria, então peraí, deixa eu tentar mudar essa porcaria. Né? Exato. Então, e Reforço positivo. quanto mais eu faço, Thiago, o que acontece? Mais eu reforço o circuito cerebral envolvido.
Exato, exato. Perfeito. E aí, quanto mais antigo a coisa, mais consciência eu tenho que ter sobre aquilo para intervir com mais força, para criar outro aprendizado em cima. Com certeza, não, eu super concordo. Inclusive, no que você estava falando, eu consegui me observar em alguns hábitos antigos meus, em especial relacionamento, essa questão financeira. E aí você tem que ter toda essa consciência, entender aquilo ali e falar: pera, eu estou tendo um hábito que não é tão bom para mim, eu preciso realmente mudar. E aí tem aquele esforço inicial, né? Você tem que fazer uma energia maior, que nem você falou bem no início da live, você criar um novo hábito, reforçar aquele hábito, manter, porque senão o antigo ele não vai sumir, o hábito antigo vai estar lá. Cara, isso é muito legal, porque realmente muita gente pergunta, inclusive eu fiz até uma lista aqui de perguntas do tipo, essa questão de realidades, questão de emprego, essa questão de relacionamento, ou seja, o segredo é o hábito, então. Sim, o nosso comportamento ele é formado desses pequenos circuitos comportamentais. Tem uma coisa assim, profunda disso, que as heurísticas que governam o nosso comportamento ligado à economia, por exemplo. Né? Uhum, Que é o sim. heurística? É um jeito de responder habitualmente, inconsciente, que eu sempre faço daquele jeito. Eu caio naquela armadilha. Tudo isso para Uhum, economizar energia, porque assim, é barra pesada todo o tempo eu parar e pensar assim, que eu devo fazer agora? Né? Então, quando eu crio, se eu quero, né, mudar os resultados que eu tenho na minha vida, eu tenho que analisar os hábitos que geram esses resultados. sim. Compreendê-los, explorá-los, né, investigá-los, descrevê-los. Eu tenho que acessar o código, entender o meu algoritmo e reescrever onde está bugando. Né? Se Uhum. você está bugando em alguma coisa da sua vida, vai lá e tenta entender como que é o processo. E reescreve aquilo. Com certeza, perfeito. Né? Não, essa colocação aí é perfeita. Vai lá no seu algoritmo, vai lá nos seus dados. Peraí, o que está errado isso aqui? Pô, vamos estar consciente disso aqui e vamos mudar. Claro que vai ter situações, igual a Lenice falou aqui agora no comentário, que um trabalho terapêutico é fundamental. E eu digo isso para quem está escutando. Gente, tem hora que não adianta você querer mudar uma situação, é realmente difícil. É bom você ter uma ajuda. Então é legal, às vezes você sozinho, você pode até conseguir mudar, mas se você pode ter uma ajuda de alguém, procura, vale muito a pena. Eu falo por É experiência porque. própria, porque aí você começa a observar, fala, opa, peraí, às vezes você tá tão naquele piloto automático, igual você falou, Luiz, que você não percebe que você tá Sim. repetindo aquilo ali, repetindo, e não sai, né? As pessoas não conseguem ver os padrões. Assim, tem uma coisa muito interessante. Esses dias eu estava conversando com umas pessoas e eu falei assim, gente, por exemplo, o Google sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Por quê? Porque ele segue seus padrões. E você só vê você nos Sim. pontos. Né? Você só vê você agora. Mas quando você vê tudo acontecendo, né, quando você reúne todo o conjunto de informação, pô, cara, olha, é assim que eu funciono. As pessoas não conseguem ver. Eu falei isso para uma pessoa esses dias. Ela estava reclamando comigo. Ah, procrastinação, procrastinação, né? Ah, eu procrastino e tal. Quando eu sentei e fui conversando com ela, eu mostrei para ela assim, olha, tem coisas que você nem está vendo, mas você está procrastinando a sua vida inteira. Não é só nisso aqui. É a sua vida é um procrastinar. E qual o motivo? Então, assim, você funciona. E se você não tiver alguém para ver de fora, é muito difícil. Daí o Sim. terapeuta, ele vem como um elemento que vai te analisar de fora para te Uhum. mostrar, olha, presta atenção nisso, nisso, nisso. É, o que é a terapia? É a investigação de padrões. Né? Maravilhoso. Sou fã É a de investigação todas de as padrões de pessoas. comportamento. Inclusive, um dos motivos, Luiz, só para você ter ideia, um dos motivos de eu parar de me posicionar pró-tema biohacking foi isso. Falei, cara, eu não sou profissional
para ficar atuando e para ficar envolvendo em questões tão profundas e tão complexas. Meu negócio é criar negócio inovador, é usar, claro, o autoconhecimento, porque se você for criar um negócio que tem um porquê, como diz o Simon Sinek, né? Simon Sinek. Sinek. Isso, que ele fala que tem um porquê. Então, eu prefiro ajudar as pessoas a criar negócios que tem um porquê, que tem um propósito, que dá, desculpa a palavra, que dá um tesão para você trabalhar, para você acordar de manhã e dar essa energia. Então, assim, eu meio que parei de falar disso. Entendo que tem pessoas profissionais que podem sim ajudar, utilizando até a ideia do mindset, de pensar, de vou me hackear e assim, mas aí você precisa de esse hackear é o autoconhecimento, é um pouco do tipo. É Platão, é só com outra O que é a palavra. Igual terapia? startup, é a mesma coisa, mesma A coisa. Só terapia é que, por isso, isso que eu falo, é eu isso. entender meu Você, código, ir lá e sim, ó, mexer. sim, mas é porque é a mesma situação da startup. Criar startup, gente, é criar negócio. É o desejo de todo mundo desde o início. Vou criar o meu próprio negócio, que seja escalável, que mude a vida das pessoas. Isso é um desejo. O nome só muda a roupagem, mas o objetivo é o mesmo. E é isso que é até um pouco do que a humanidade faz, né? De cíclico, né? O movimento cíclico das coisas. Mas, ó, eu te confesso que do que eu tinha preparado de perguntas, de interação. Acho que eu vou deixar a galera, quem tiver pergunta, a hora é essa de fazer pergunta, né? Porque eu não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, Luiz, mas eu aqui já acabou meus arsenais aí, cara, para a gente Ah, vamos interagir. conversando, vamos conversar, vamos conversar. Pois é, eu Assunto não vi que falta, a gente não, é? tem, não, que a gente tem 10 minutos 10 ainda. minutos. Não, porque Isso é tem muita. vida. Isso é muito tempo, né, cara? Não, porque uma das coisas que eu achei interessante você ter falado, a questão de reprogramar e de entrar dentro de si e buscar essas soluções, é porque eu passei a ver o quanto que a questão de buscar uma pessoa fora do seu ambiente, alguém de fora para poder falar, o quanto que é interessante. E aí, assim como você falou da questão da terapia comportamental, e aí tem um monte de pessoa falando sobre esses temas, todo mundo porque todo mundo começou a ver, falou, opa, se eu entender mais de comportamento, eu não só posso ajudar as pessoas, como eu posso fazer negócios que vão atingir muitas pessoas. E aí, Não, como que você tudo. vê isso, assim? Aí vamos sair do espectro até dar um humano, assim, começa a ficar Ah, complicado, hein? a computação, Thiago, que assim, hoje todo negócio gera em torno dessa tecnologia, né? Uhum. Ela só permite a gente a ler o nosso comportamento de uma forma Uhum. muito mais precisa, porque é muito complexo. Então, você tem uma ferramenta incrível que ajuda você a ler o comportamento. Então, eu acho que assim, Exato. o que nós estamos vivendo hoje é o maior experimento comportamental da história, né? A gente consegue saber como as pessoas se comportam, a gente consegue saber como elas vão responder, né? Então, partindo do fato de que todo mundo tende a agir sempre do mesmo jeito, até que perceba isso e mude o comportamento, né? E a gente não consegue escapar de quem a gente né? É, tudo aquilo que está no mundo é comportamento, nossos problemas e nossas soluções. Então, Sim. eu sou apaixonado por essa ideia de comportamento, de mudança, de transformação, né, de ajudar as pessoas a enxergar e fazer outras escolhas de vida, porque isso é a coisa mais importante que existe. Né? É talvez a melhor época da humanidade. Né? Com certeza. Você tem muito Que mais dá para dados, você. né? Sim, a gente consegue. A gente pode fazer a terapia do planeta. Sim, Né? Você com pode certeza. ler o comportamento planetário e ajudar muito. Olha só, tem um estudo legal, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que a gente está estudando o comportamento das pessoas em redes sociais. Eu faço esse trabalho junto com duas professoras da Faculdade de Computação aqui. E a gente vê alguns trabalhos que são legais, por exemplo, você conseguir prever a partir
das emoções expressas nas redes sociais e ver uma associação, por exemplo, com maior número de infartos. Quanto mais você vê numa cidade as pessoas tuitarem com raiva, twitters que têm conteúdo de raiva, de revolta, pode ter certeza que naquele período o povo vai infartar mais. Olha que coisa curiosa. Não, super. Né? Inclusive, não pode terminar aí, cara, da história. Né? Então, disso a gente entendeu, sabe o quê? Que a gente precisa ver que o comportamento das pessoas nas redes sociais podem ajudar essas pessoas a entender quem elas são. Sim, concordo. E as ferramentas de autoconhecimento e entendimento. Imagina, você já pensou na ideia de... o pessoal do biohacking e outra galera aí tem essa coisa de, às vezes, vamos fazer o nosso genoma, vamos fazer teste de nutrigenômica, dieta eu particularmente, né, eu falo que enquanto a gente não... genética é assim, a gente leu todas as letras do código genético, mas sinceramente a gente não sabe o que está escrito. A gente não sabe o que está escrito. A gente leu tudo, mas a maior parte do que está escrito a gente não sabe. Então, esses testes genéticos, eles têm uma utilidade assim muito específica, reduzida, porque o tamanho da complexidade da coisa, para começar, olha só, cérebro. A gente tem evidência hoje de que os seus neurônios podem ter um genoma diferente do resto do seu corpo. Até um tempo atrás, a gente achava que todas as células do nosso corpo tinham o mesmo DNA. Não. Dentro do cérebro, provavelmente, grupos diferentes de neurônios já modificaram o próprio genoma delas. Então, nem isso é verdade, né? Que todo o genoma do corpo é igual. E fora que, assim, pode ter o que a gente chama de mosaico. Né? Você tem linhas diferentes dentro do seu corpo de genomas diferentes que aconteceram durante as divisões do desenvolvimento. Né? Então, a gente não fica querendo, às vezes, usar essa ferramenta da genética para descrever quem... eu quero saber que se eu comporto assim e tal. Imagina se você tivesse acesso a como você se comporta nas redes sociais para ter um insight. Nossa, muito melhor. Não, informação caríssima, né? É tão cara que você dá ela de graça para todas as redes, as empresas e elas te vendem propaganda em troca. Sim, não, total. Inclusive, você me lembrou uma questão que eu estava num evento do Sebrae em São Paulo, discutindo sobre startups, tudo. E aí eu contei uma história para a galera que foi assim, eu estava num relacionamento. E aí, de repente, não tô brincando, Luiz, eu não tô zoando. Do nada apareceu as mensagens para mim assim: 7 formas de terminar o relacionamento, 12 formas de não sei o quê, de amar mais. Cara, dito e feito. Aí eu tava conversando com um amigo meu, um amigo lá da startup, que é de ciência de dados, falou assim: olha, vou te falar, você já parou para pensar que o Google pode ter te usado os seus dados e usado todos os seus padrões para dizer, olha, vai embora. Tipo, tanto que terminou o relacionamento depois, assim, talvez o Google já sabia melhor o que eu sentia do que eu sentia. É um bizarro, do tipo, olha, ele já tá clicando em site de relacionamento, ele já tá clicando sobre formas de terminar, ele já tá meio triste. Cara, que louco, cara, olha que poder, olha que poder. Sabe por quê? Porque é uma tendência. Existe uma tendência das pessoas agirem assim, porque nós somos assim. Nós somos seres de hábitos, animais de hábitos. Né? Devia ser homo hábitos e não homo sapiens. E aí, eles só vão percebendo. Olha, todo mundo que começou teclando no Google, como lidar com discussões e no relacionamento. Uns meses depois, essa pessoa teclou outra coisa. Como é que eu evito brigas?
Depois, como que eu lido com o ciúme do parceiro? Como que eu esqueço? Sim, Como que eu sim. faço para terminar? E assim vai, entendeu? Assim, Sim, pura verdade, comportamento. não mesmo. Existe uma. Eu acredito que a gente tem uma linha de dados mesmo. Você começa a fazer uma atitude, começar outra atitude, e aí você começa a fazer sua linha de dados, de repente você está fazendo exatamente o que até então você já estava fazendo seu padrão, e isso foi bem legal, sabe? Depois eu comecei a entender melhor e realmente faz super sentido. Dentro do que você falou, até da questão da terapia, de entendimento, é quando você sai do seu espectro e olha de fora e fala assim, cara, é mesmo? Pô, o Google estava certo, eu estava errado, porque eu não consegui ver que é real, eu já estava insatisfeito, mas eu não tive coragem de colocar isso para fora. Então tem muito disso, eu acho isso maravilhoso também. Só que é aquela coisa, né? O poder ele tem que se saber usar, né? É um poder Sim. muito grande que você tem que usar a seu favor e a favor. Por isso que vai se discutir muito sobre ética. Eu gosto muito do Yuval Noah, a gente já trocou muita ideia sobre os livros dele. A gente precisa discutir muita coisa, a gente precisa discutir ética, a Não, gente precisa discutir. Então. isso pode ser usado para um lado positivo. Por exemplo, o Google tem uma empresa, a Fimetrix, se eu não me engano, que ela tem como objetivo conseguir fazer diagnóstico de transtornos mentais a partir dos dados das pessoas. Então imagina, você de repente chega, recebe uma mensagem, olha, sugiro que você procure um terapeuta Nossa, porque massa você está demais. procurando coisas. Seu celular, por exemplo, dá para captar pelo giroscópio do celular que seu movimento mudou, né? Que você pode estar mais lento, isso pode indicar que você está deprimido. Cara, isso pode ter um uso gigantesco assim para ajudar as pessoas, né? Não é só também um Você lado maquiavélico, não. o lado financeiro, né? O lado também de melhorar a humanidade. E é a questão da sociedade. Acho que a gente está caminhando para isso, pelo menos uma parte da sociedade entender assim, cara, não adianta você ganhar muita grana se você não devolver para a sociedade, né? Fazer rodar todo o sistema, né? Até a questão da prosperidade e de promover a educação das pessoas. Ô Luiz, então, ó, agora, não vai demorar o esquema, porque uma Vai cortar a hora foi gente. pouco, tem que fazer mais lives agora. Se quiser, todas as lives com você eu gostaria de fazer, porque muito conteúdo, muita inteligência, cara, uma visão muito real mesmo. Vou salvar, vou deixar no meu feed, mas eu queria te Olha. agradecer de novo pelo tempo seu. Eu sei que tempo é vida, não é nem dinheiro, é vida que você está colocando. Eu fico muito feliz do tempo que você colocou aqui, tá? Não, eu que agradeço demais, é ótimo estar podendo conversar, a gente discutir esses assuntos, né? Toda vez que você conversa com uma pessoa, ela está te dando a oportunidade de você pensar mais. Então, você me força a produzir mais. Então, esse é um grande presente, né? E tá com Ô todo Luiz, mundo que eu não sei acompanhou se a o gente pessoal tá te também. escutando, mas eu não tô te escutando, cara. Você Oi, tá me tá ouvindo? escutando? Eu Não, não tô tô, te escutando. Não tô te escutando. eu tô ouvindo. Deixa eu tirar aqui. Tá ouvindo? Oi, Oi, eu não tô te escutando, cara. deixa eu tentar aqui. Tá Mas ouvindo se o agora? pessoal tá escutando, tá ok, não tem problema não. Não, o pessoal tem que responder aí se tá escutando ou não. A turma tá Alguém pode escutando? falar se vocês estão escutando o Luiz aí, galera? Só dá um oizinho aí. Ah, então Tá beleza. ouvindo normal. Sou eu aqui. Vou botar um Esse é fone o aqui, problema peraí. aí. Beleza, tá joia. Mas aí, assim, tá tranquilo, né? É meu Todas as Instagram, vezes que. então. É. Mas tá joia, eu que te agradeço pelo convite demais. Sempre que precisar, quiser, a gente conversa. Tchau. Oi. Opa, manda ver, Luiz. Não,